Capítulo 12. Santidade no Espírito. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, segundo aos Coríntios 7:11. Há vários anos, no trabalho de evangelização nas universidades, usamos uma ilustração calculada para tornar os nossos auditórios de estudantes devidamente conscientes de que eram pecadores, individualmente. Dizíamos-lhes assim: se eu pudesse projetar rapidamente numa tela diante de nós, esta noite, todos os vossos pensamentos da semana passada, vocês teriam de abandonar a cidade. Esse comentário não só os ajudava a entender o ponto, mas provocava uma gargalhada. Para o cristão, todavia, essa acusação não é caso de rir. Os nossos pensamentos são tão importantes para Deus como são nossas ações, e são tão conhecidos por Deus como são nossas ações. Salmos 139, do 1 ao 4 e 1 Samuel 16:7. Jesus ensinou no Sermão da Montanha que os mandamentos de Deus visam não só regular a conduta externa, mas também a disposição interna. Não basta não matarmos, é preciso que também não odiemos. Não basta que não cometamos adultério, é preciso que nem mesmo abriguemos olhares e pensamentos sensuais. Da mesma maneira que devemos aprender a controlar os nossos apetites, também precisamos aprender a trazer o nosso pensamento em obediência a Jesus Cristo. De fato, Paulo alerta-nos contra tentativas mal orientadas de controlar o corpo, que deixam os nossos pensamentos sem freios. Colossenses 2:23. É possível refrear os apetites naturais do corpo externamente e continuar cheio de todo tipo de poluição interna. A Bíblia indica que o nosso pensamento determina, em última análise, o nosso caráter. Salomão disse: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Um provérbio bem conhecido diz: semeia um pensamento, colherá um ato. Semeia um ato, colherá um hábito. Semeia um hábito, colherá um caráter. É devido à importância do nosso pensamento que Paulo afirma: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Como cristãos, não devemos nos conformar mais com o padrão deste mundo, mas antes renovar a nossa mente. Romanos 12, do 1 ao 2. Efésios 4:23. 1 Pedro 1:14. A santidade começa na nossa mente e se expressa nas nossas ações. Como isso é um ato, aquilo que nós deixamos entrar na nossa mente é muitíssimo importante. Os programas de televisão que vemos, os filmes que assistimos, os livros e revistas que lemos, a música que ouvimos, as conversas que travamos, tudo isso afeta a nossa mente. Precisamos avaliar honestamente os efeitos dessas vias de comunicação, servindo-nos de Filipenses 4:8 como padrão. Serão verdadeiros os pensamentos estimulados por essas diversas vias? Serão eles puros, amáveis, de boa fama, excelente ou dignos de louvor? O mundo que nos rodeia procura constantemente conformar as nossas mentes com os seus caminhos pecaminosos. Não se cansa jamais nos seus esforços. Quer iludir-nos e convencer-nos. Provérbios 1, do 10 ao 14. Quando resistimos, ridicularizam-nos e insultam-nos como sendo antiquados e puritanos. 1 Pedro 4:4. Em vez de resistirem, muitos cristãos estão cada vez mais cedendo terreno à pressão constante do mundo.
Há alguns anos, os cristãos sinceros eram bastante seletivos em relação aos filmes que iam ver no cinema, se é que viam. Hoje em dia, os mesmos filmes que eram evitados estão sendo mostrados na televisão das salas de estar dos cristãos por todos os pais. Um amigo me falou de um jovem casal envolvido em trabalho cristão em tempo integral que o interrogou sobre se seria errado assistir a filmes pornográficos. O fato dessa pergunta sequer ser cogitada ilustra bem o grau a que o mundo já contaminou a nossa mente. A música que ouvimos traz consigo muitas vezes a mensagem do mundo, e esse se serve da música para nos ajustar ao seu molde. O cristão não pode deixar de gradualmente ser influenciado se ouvir constantemente a música do mundo. Talvez nem seja necessário dizer que os cristãos devem se abster de tolerar ou ouvir histórias e anedotas picantes. Paulo, no entanto, não poderia assumir isso como certo no seio das igrejas primitivas, e nem nós podemos fazê-lo neste século. Ouçamos a clara exortação de Paulo sobre o assunto. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obstinadamente nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Efésios 5, do 3 ao 4. Entre vocês não deve haver nem sequer menção. É uma expressão que coloca qualquer história picante fora dos limites de uma vida santa. Outro estímulo e pensamentos impuros aos quais devemos estar alerta é o que os nossos olhos veem. Jesus alertou-nos contra o olhar sensual. Mateus 5:28. Jó fez um concerto com os seus olhos. Jó 31:1. O olhar sensual de Davi foi quase fatal à sua vida espiritual. 2 Samuel 11:2. Não devemos guardar apenas os nossos olhos, precisamos velar para que nós não sejamos fonte de tentação para os outros. Por essa razão, exige-se modéstia na vestimenta e ação, tanto a homens quanto a mulheres. 1 Timóteo 2:9 e 5:2. Filipenses 4:8, todavia, não fala de pensamentos imorais e impuros apenas. Os nossos pensamentos não devem ser só puros, devem ser também verdadeiros, amáveis e dignos de louvor. Precisamente como podemos cometer adultério no nosso coração? Mateus 5:28. Também podemos cometer homicídio nos nossos corações. Mateus 5:21 e 22. Numa das epístolas, Paulo enumerou alguns atos da natureza pecaminosa. Essa lista inclui a poluição do corpo, imoralidade sexual, impurezas, dissoluções, bebedeiras, orgias e coisas do gênero. Outros elementos constantes da lista poluem o espírito: ódio, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambição, egoísmo, etc. Precisamos nos purificar não só dos pecados grosseiros do corpo, mas também dos pecados mais aceitáveis do espírito. Eis de novo um ponto onde nós, cristãos, temos falhado muitas vezes e terrivelmente. Focando a nossa atenção sobre a lista específica dos faça e não faça do grupo, negligenciamos a vida interior, onde a inveja, o orgulho, a amargura e um espírito crítico e ressentimento podem reinar sem impedimento. O irmão mais velho da história do filho pródigo, Lucas 15, é um exemplo
clássico de alguém que levava uma vida exterior exemplar, mas que vivia consumido por um espírito de inveja e justiça própria. Ele podia afirmar que nunca havia desobedecido às ordens do pai. Contudo, os seus ciúmes e a ira em face da alegria do pai pelo regresso do pródigo marca-o até o nosso tempo como um exemplo a ser evitado em vez de seguido. O espírito de inveja foi a raiz da guerra incessante que o rei Saul moveu contra Davi. A princípio, Saul estava muito contente com Davi e o colocou sobre os seus exércitos. Um dia, porém, Saul ouviu as mulheres de Israel cantar. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. 1 Samuel 18:7. Saul ficou enraivecido por elas atribuírem dezenas de milhares a Davi e só milhares a ele. A Bíblia diz então: daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. 1 Samuel 18:9. Deus colocou cada um de nós no corpo de Cristo, conforme lhe agradou. 1 Coríntios 12:8. E atribuiu a cada um de nós um lugar na vida. 1 Coríntios 7:17. A alguns Deus destinou um lugar de proeminência, a outros um lugar obscuro. A alguns designou um lugar de riqueza, a outros um lugar de luta diária para a satisfação das necessidades. No entanto, independentemente da nossa posição na vida ou do nosso lugar no corpo, há sempre a tentação de invejar outras pessoas. O irmão mais velho da parábola herdaria um dia todos os bens do pai. Contudo, ele sentia ciúmes porque se fazer um banquete para festejar o regresso do irmão. Saul era rei de todo Israel, mas não pôde suportar que outra pessoa recebesse mais louvor que ele. A cura para o pecado da inveja e ciúmes está em encontrarmos o nosso contentamento em Deus. No Salmo 73, Asaf sentiu inveja dos ímpios ao ver a sua aparente prosperidade, verso 3. Achava que a sua busca de uma vida santa era vã, verso 13. Só quando conseguiu dizer ao Senhor: e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti, verso 25, é que foi liberto do pecado da inveja. Outra poluição do espírito que tem arruinado muitos cristãos é a amargura. Ela surge no nosso coração quando não confiamos no governo soberano de Deus nas coisas da vida. Se alguma vez houve quem tivesse razão para ficar amargurado, esse alguém foi José. Vendido como escravo pelos irmãos ciumentos, falsamente acusado pela esposa imoral do patrão, esquecido por um homem que ele tinha ajudado na prisão, José nunca perdeu de vista o fato de que Deus estava no controle de tudo o que lhe acontecia. No fim, ele pôde dizer a seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas o Deus tornou bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50:20. Nós podemos ficar ressentidos contra Deus ou contra outras pessoas. Asaf estava ressentido contra Deus, porque achava que ele não lhe estava dando a devida atenção na vida. Salmos 73:21. Jó estava amargurado porque achava que Deus não estava reconhecendo a sua justiça. Chegou mesmo a um ponto em que a sua atitude foi descrita como: de nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus. Jó 34:9. A amargura em relação às pessoas é o resultado de um espírito que não perdoa. Alguém nos prejudicou aparentemente ou de fato, e nós recusamos-nos a perdoar. Em contrapartida, abrigamos sentimentos de amargura para com essa pessoa. Recusamos-nos a perdoar porque não queremos reconhecer que Deus nos tenha perdoado.
faltas muito maiores. Somos como o servo que, depois de ter sido perdoado de uma dívida de diversos milhares, lançou um companheiro na prisão por lhe dever uns poucos dólares. Mateus 18, 21 ao 35. Muito ligado à amargura está o espírito de retaliação. Quando nos ofendem, a tendência natural é vingar-nos. Muitas vezes, na nossa mente, se não chegamos à ação. Quando Davi fugiu da insurreição dos filhos de Absalão em Jerusalém, Simei, da família de Saul, saiu a amaldiçoar Davi e a atirar-lhe pedras. Um dos homens de Davi quis vingar-se, matando Simei, mas Davi impediu de fazer tal coisa, com essas palavras: deixe-no em paz. Que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. 2 Samuel 16, 11 e 12. Paulo escreveu: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Pedro diz a respeito do nosso Senhor: quando insultado, não revida. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava com justiça. 1 Pedro 2,23. Essa é a maneira de nos limparmos da poluição do espírito de vingança. Confiarmos-nos àquele que julga justamente e que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. Uma das mais difíceis poluição do espírito com que temos de acabar é o espírito de crítica. Um espírito de crítica tem sua raiz no orgulho. Devido à viga de orgulho nos nossos próprios olhos, somos incapazes de tirar o cisco de necessidade no olho de outra pessoa. Somos muitas vezes como os fariseus, que, totalmente inconsciente da sua própria necessidade, orou: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Lucas 18:11. Somos mais rápidos em ver e em mencionar as faltas dos outros, mais lentos em ver as nossas próprias necessidades. Com que prazer aproveitamos a oportunidade de criticar alguém, mesmo quando não temos a certeza dos nossos fatos. Esquecemos-nos de que aquele que prova discórdia entre os irmãos é uma das 6 coisas que o Senhor odeia. Provérbios 6, 16 ao 19. Todas essas atitudes, inveja, ciúmes, amargura, um espírito vingativo e incapaz de perdoar e um espírito de crítica e maledicência, maculam-nos e impedem-nos de sermos santos diante de Deus. São tão perversos como a imoralidade, a bebedeira e a dissolução. Por isso, precisamos nos esforçar com diligência no sentido de arrancarmos da nossa mente essa atitude pecaminosa. Muitas vezes não temos consciência de que as nossas atitudes são perversas. Encobrimos esses pensamentos poluídos sobre o disfarce de justiça e indignação correta. Mas precisamos pedir diretamente ao Senhor que nos dê humildade e honestidade para ver essa atitude pecaminosa como elas realmente são, e depois a graça e disciplina necessária para as arrancarmos da nossa mente e as substituirmos por pensamentos que agradam a Deus.